Lô, a minha câmera é essa. Esta daqui é a sua quando você quiser olhar nos olhos de alguém, ou se quiser só conversar comigo também, está tudo bem, e aquela pega nós duas. Então tá bom, então faça como lhe convier, que ficará bonito, porque o Caco ele é faz uma obra de arte. Depois você volta, aí já vai estar. Tem gente que no começo é preso, depois já tá colocando os pés em cima da mesa. Eu faço bastante workshop e palestra, né? Pra mim, assim, o ir. Depois que eu fui, eu vou. Porque é falar do que eu gosto, né? Exatamente, do que domina. É, exatamente. O duro é a pessoa inventar moda, né? E aí, vamos lá? E é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo, e tenho muito prazer de estar com a doutora Loisidele Sanches. Ela é pediatra, médica pediatra e do adolescente, é isso? Isso, do 0 aos 24. Dos 0 aos 24, eu não sabia disso, nós estávamos aqui nos bastidores conversando sobre. Luiz, é um prazer tê-la aqui comigo, apresente-se para o pessoal. Então, meu nome é Loise, eu sou médica pediatra e também tenho pós na saúde do adolescente. Então, como eu estava falando, atendo do 0 até os 24 anos de idade, fazendo pediatria do 0 aos 11 e a partir dos 11 aí é pediatria. E também sou educadora parental certificada em disciplina positiva. Muito bacana. O que nós queremos... E sou mãe do João Antônio. Mãe, prioritariamente, para depois ser a médica pediatra. Exato. Mas o assunto que nós gostaríamos de abordar hoje é o uso saudável de telas na infância, não é, Luíse? Você tem essas reclamações recorrentes no consultório? Bastante, porque hoje a gente vê, desde um bebezinho, né, até um adolescente, como está afetando, né, a exposição à tela no desenvolvimento infanto-juvenil. Uma coisa que antigamente, na era antes do celular, antes do tablet, não existia, né, essa preocupação, né, dos pais em relação a controlar tempo de tela, conteúdo. Então, eu acredito assim, até que para educar hoje seja muito mais difícil por conta desse quesito da era digital, entendeu? Mesmo porque nós já nos deparamos aí em casa, né, com... No Explorer ali da internet, você vê bebês com o celular entretidos, e quando a mãe tira, eles abrem aquele escarcéu, não é? E como é que faz? Porque de repente a mãe está cansada do trabalho, ela fala um simples desenho, eu estou acompanhando o conteúdo que ele pode assistir. Como é que faz, Luíse? Então, porque assim, não é somente a gente estar ali acompanhando o conteúdo, o tempo. De acordo com o desenvolvimento cerebral da criança, o impacto vai ser diferente. Então, por exemplo, um bebê de 0 a 2 anos de idade, o neurônio dele ainda não tem capacidade para assistir a imagem, independente que seja um desenho, uma música, um filme, o neurônio dele não tem essa capacidade dessa troca de imagem. Então, o impacto no neurônio que está se desenvolvendo, principalmente nessa etapa dos 0 aos 2 anos, é muito grande. Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda até os 2 anos nenhuma exposição à tela, é 0. Aí como você falou, né? E como é que a mãe faz, que está ali ocupada e tudo mais, né? Eu gosto dessa frase, né? Como que as vós faziam, né? Com vários filhos e sem ter micro-ondas, sem ter máquina de lavar. E uma coisa que eu fiz com meu filho que eu acho que ajudou bastante, que desde que começou ali 3 meses de idade, pro tapetinho, né, barriguinha pra cima, barriguinha pra baixo, mas aquele tempo dele sozinho, aí depois 6 meses, depois 9 meses, então assim, aquela criança que é super estimulada, que sempre tem um adulto, alguém distraindo, alguém conduzindo, ela vai ter muita dificuldade depois para brincar sozinha, né, com 1 ano e pouco, com 2, com 3, e aí vai demandar o adulto, porque o adulto sempre esteve ali. Então a ideia assim que eu passo muito para as famílias no consultório, deixa seu bebê com segurança, lógico, perto ali de você, mas envolve na rotina. Tá na cozinha, joga o tapete no chão, deixa o moleque ali. Eu tenho várias fotos do João, assim, eu na cozinha ali dentro de uma caixa de papelão, brincando com os utensílios da cozinha mesmo, que não eram perigosos para a idade. Então eu acho assim que quanto mais uma criança for educada, criada, como antigamente nesse sentido de brincar sozinha, e é tão importante para elaborar coisas que ela mesma faz. Por exemplo, se eu estou com um bebê agora e ele está sozinho, ele vai decidir se olha para cá, se olha para cá, se pega isso, pega aquilo. Na tela ele não decide nada. Então é tudo passivo, né? Então, além da questão neurológica de atraso que vai produzir nessa criança,
a gente está deixando da criança ter a própria essência, né, de tomar pequenas decisões ali no seu brincar. Então eu acho assim que essa mãe que já acostuma uma criança na tela desde pequenininha, ou essa criança que é super estimulada, né, sempre tem alguém ali, ela vai ter muita dificuldade depois mesmo, e se a criança tem dificuldade, logicamente que para a mãe vai se tornar muito mais difícil essa questão de como é que eu vou fazer as coisas com o meu filho junto, né. Então esse envolver na rotina é muito importante, eu acho que facilita muito. É o que você falou, essa mãe que acostumou essa criança ela não está interagindo socialmente na escolinha, os seus amiguinhos têm a telinha, o smart ali, foi a mãe, nessa tenra idade, do 0 aos 2, é isso mesmo? É a mãe que inseriu o smart, a tela, para a criança. Então ela que está errada. Ela não vai poder reclamar dos berros que a criança der, hora que ela tirar, porque alguém sabedora, com sapiência, como uma médica pediatra, falar que ela está errada. E são assim diretrizes, né? Não é tipo o que eu acho ou o que o outro pediatra acha, são estudos, são pesquisas, né, que demonstram, né, esse impacto tanto aí na questão dos neurônios, pensando aí que além de, eu tenho por exemplo os bebês de 1 ano que tem atraso no sentar, depois tem 2 anos que não fala nenhuma palavra, e você vai avaliando ali, a criança não tem realmente um transtorno neurológico que justifique, é a falta de estímulo adequado, e 95% dos casos, pelo menos para mim no meu consultório, é a exposição à tela numa idade que não seria adequada, né? E mesmo depois dos 2 anos, né, tem o tempo adequado para não ter esse impacto negativo, né? E eu também acho assim, né, independente de atrasos neurológicos, de doenças físicas, né, porque aí traz sedentarismo, né, questões aí de alimentação, também de sono e ansiedade, e favorece aí que a criança que já tem uma genética para depressão e tantas outras doenças assim neurológicas, elas desenvolverem, você também está perdendo, como você falou, a questão social, né, de interação, de conversar, de estar junto, que essa criança precisa para desenvolver bem. Então eu acho assim que além do prejuízo de saúde física, tem um prejuízo de saúde mental muito grande. E aí depois essa criança vai ser inserida, que nem você falou, né, na escola, em outros meios, e ela realmente não vai saber se desenvolver com autonomia, né? Mas, e aí é que entra. E se passou essa fase, a mãe não deu telinha, a criança se desenvolveu plenamente, neurônios sadios e sãos, aí ela vai para a escolinha e todos os amiguinhos têm o seu celular. Aí ela pleiteia. E a mãe? Eu recebo muito essa pergunta no meu consultório. Tem pais assim que levam direitinho, sabe? Porque pesquisa, estuda, lê, né? Não só aquilo que lhe convém, mas aquilo que também não lhe convém. E fala, olha, Luísa, eu tô fazendo bonitinho. E inclusive são crianças que se desenvolvem muito bem, ali com 3, 4 anos, falando super bem. Aí os pais falam, mas e aí? E na escolinha? Como é que vai fazer? Porque meu filho vai estar ali e ele vai ficar assim, meio perdido, né? Peixe fora d'água, né? E é o que eu falo. Se a gente for fazer errado porque todo mundo faz, que ideia você está vendendo para o seu filho desde tão pequeno? Então todo mundo que está certo, independente de estar errado, eu vou fazer? Tipo assim... Ai, gente, estamos entre a cruz e a caldeirinha, o que vocês acham? O que acontece? A gente vai ter dentro de sala de aula crianças criadas sem tela ou com tela, com cautela, que a gente fala, né, uso saudável, no tempo e no momento do dia que não vai ter impacto negativo, e vai ter aquelas crianças expostas à tela. A criança que não é exposta à tela, ela é mais desenvolvida, ela fala melhor, ela elabora melhor, é nítido isso. Se eu conversar com uma professora de sala de aula, ela vai perceber essa diferença de desenvolvimento na criança que não é exposta à tela e, logicamente, né, não estou comparando com uma criança que tem algum transtorno neurológico e por isso tem um atraso, tá? E ela é exemplo, porque ela vai puxar essa criança, vão falar melhor perto dela, vão aprender novas palavrinhas. Por exemplo, meu filho tem 7 anos, ele está na 2ª série, 0 celular até hoje. 0? E quando vocês pegam, você e o Dr. Wagner pegam de vocês, como é que é? Ele nem sabe nem o que é. Mas na realidade, assim, eu uso meu celular praticamente a trabalho, ele sabe disso. E a gente também, como adulto, a gente tem que dar exemplo a se policiar, porque a infância passa assim, você sabe disso, né? Então, assim, a gente usa nos momentos adequados, a gente não vai ficar ali pendurado no celular, em rede social. E a criança se alimentando sozinha, não? Até na minha casa não tem celular na mesa. Mas, assim, ele não tem acesso ao celular, não digo para falar com a avó, ou para fazer uma videochamada.
E na escolinha? Isso que eu ia te falar. Então, na escolinha, o que eu percebo? Não só nessa escola que ele está desde antes. Ele elabora muito bem um desenho, ele tem muita criatividade, ele tem muita imaginação. Então, os amiguinhos vão lá e ficam perto, eles querem saber o que ele vai desenhar, as meninas querem saber que cor que ele vai usar. Ele é líder de torcida? Não líder no sentido, mas as crianças sabem assim, se precisar criar algo, o João está criando muito bem, entendeu? Então, assim, são crianças que no meio que elas tiverem, elas vão ter mais criatividade, mais imaginação, inclusive mais concentração, entendeu? Porque elas conseguem entender ali o que a professora está falando, prestar atenção. Então, assim, a gente tem que escolher se o nosso filho vai nadar com a maré ou contra a maré, mas isso de nadar contra a maré, ele também vai ajudar outras crianças, entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu chego num lugar, todas as criancinhas estão com celular, e meu filho não. Já aconteceu isso até num sítio. Quando eu fui lá ver meu pai, que eu estava te falando, chego lá, todo mundo no celular no sítio. Aí, meu filho vai brincar. Ele cata uma carrocinha, não sei o que, e vai brincar. Não tem nenhum hábito. É que nem chocolate, até você provar, você não quer comer. Mas então, por exemplo, eu estou por fora. Conforme a doutora Lô me contou, meu filho ainda é adolescente, pasmem, mas eu não sei o que é uma criança hoje em dia nas escolas. É proibido ou é liberado o uso de celular na salinha de aula? Como é que é isso? Mas assim, só para concluir, aí meu filho chegou lá, começou a brincar, o que os molequinhos de celular fez? Deixou o celular e foi brincar com meu filho. Não sei se você me entende. É isso, a criança ela vai ser um impacto positivo onde ela estiver. Então, os pais não têm que ficar preocupados se os amiguinhos sabem mais de youtuber e o filho não sabe, entendeu? Até porque saber do youtuber, até onde eu sei, não quer dizer que é de ninguém, né? Então, assim, voltando lá na tua pergunta, das escolas, a maioria das escolas é proibido o uso de celular. Inclusive a escola que está meu filho nem pode, e os maiores, se pegarem com o celular na mão, inclusive é retirado e tem uma taxa para pegar o celular de volta. Maravilha, mexer no bolsinho de criança, na mesada deles, é perfeito. Posso falar de todas as escolas, né? Mas eu acho assim que, num geral, pelo menos, a educação fundamental, eu acredito que não pode ter o uso do celular, né? Isso é incompatível com o aprendizado na sala de aula, né? Porque te tira a concentração, tira o foco, né? Você não sabe que conteúdo essa criança está trazendo ali dentro de sala de aula, né? Porque nem todos os pais conseguem monitorar corretamente esse conteúdo que é tão importante, né? Porque não é 10 minutos ou uma hora, mas o que está fazendo nesses 10 minutos ou uma hora? Tem questão de pedofilia, tem várias questões aí que é o que a gente fala, né? O celular na mão de uma criança é a mesma coisa que você pegar uma criança e deixar numa rua, no escuro. Na Praça da Sé. Na Praça da Sé, você viu isso daí? Agora, como você tinha dito sobre tempo, e vocês vão descobrir aí em casa que de repente os filhos já têm o celular e vão procurar uma autoridade, uma profissional, como a doutora Lô. O que eu faço caso está instalado, essa criança está com o celular o tempo inteiro? Tempo. Como que colocaríamos para a criança? Quanto tempo não seria prejudicial para a vida dela? Eu vou falar a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é parecida com a americana, que é parecida com a europeia, tá? Eu vou falar o que está lá. Escutem aí, gente. Que aí tem gente até que fala, porque não vai na Luísa, não, porque a Luísa não deixa usar celular. Não, isso existe? Isso existe. Porque a minha campanha no Instagram também é bem em relação ao uso da tela, né? Mas é o que eu sempre falo, não é a tela o vilão, né? É como a gente usa ela, né? Mas assim, ó, a recomendação é de 0 a 2 anos, nada. Menos uma videochamada com família e tal. Não que não possa escutar uma música, escutar uma historinha, escutar. Beethoven para bebês, sabe? Aí, dos 2 aos 6 anos, 1 hora por dia. A recomendação é que nunca seja na hora de dormir, porque o cérebro ele vai sedimentar o aprendizado durante o dia e a noite, então não pode ter esse estímulo à noite. Ai, meu filho dorme assistindo desenho. Péssima ideia. Ao longo do tempo ele vai ter uma dificuldade de sedimentar esse aprendizado, tá? Aí dos 7 aos 11, 2 horas por dia totais, não é 2 de videogame, 2 de TV, 2 de celular, é 2, entendeu? E a partir dos 11 anos, inclusive adultos que não trabalhem com celular, com computador, 3 horas totais, incluindo uma série ou um filme. Aí
A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que ter um celular deveria ser a partir dos 11 anos e tem uma série de requisitos lá em relação a tempo, conteúdo, monitoração, né? Porque já é um adolescente, né? Aí, este livro aqui, que é de um neurocientista francês, que é o Michel Desmouget, nesse livro aqui ele junta mais de 600 estudos científicos e o Michel... olha o tema sugestivo. E o Desmouget, ele fala assim que, juntando tudo aí que ele estudou, porque eu falo assim muito suave sobre a tela, ele fala mais firme, né? O ideal seria que até 6 anos, na primeira infância, não tivesse nenhuma exposição à tela. Porque ele fala, nem que seja 30 minutos, já vai trazer algum tipo de impacto, isso juntando questões aí do desenvolvimento da criança, da família, né? Outras questões aí que englobam o desenvolvimento da criança. Só que assim, de consultório, porque teve acesso a essa informação, eu tenho alguns pacientes que fazem isso, mas é muito difícil hoje, até os 6 anos, nem que seja na televisão, né? Não tô falando nem de celular, a criança não tem acesso aí a um filminho, a um desenho. Então eu acho assim que a gente equilibrar, né? E sempre perceber que nem você falou, tirou o bebezinho, começou a chorar, né? Desesperado. Isso já é uma abstinência. Então, se a gente tem uma criança que prefere ficar na tela, quando eu digo tela, celular, tablet ou televisão, do que ir jogar bola com o amiguinho. Se eu tenho uma criança que prefere ficar na tela do que estar ali em família fazendo alguma coisa, ou não consegue nem comer sem o celular aqui. Enfim, qualquer sinal que dê essa criança que ela não consiga fazer algo sem estar com o celular, isso é preocupante. Então eu acho assim que além de um profissional médico ou um psicólogo ou um educador para ajudar dentro da rotina dessa família que é tão pessoal cada rotina, né? A gente não tem como engessar e dizer isso vai, né? Vai dar certo para todo mundo, mas tem que procurar ajuda. E falando em procurar ajuda e como tirar essa criança dessa birra, nós no próximo bloco falaremos um pouquinho sobre educação respeitosa. Até daqui a pouco.